Olá, a paz do Senhor, irmãos em Cristo. Eu entro na presença e talvez na casa de vocês, né? Mas com certeza dentro do ouvido dos irmãos, aqueles que escutam a minha voz, pelo santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá? Eu venho em nome do Senhor Todo-Poderoso trazer uma palavra. Peço todos os dias para que Ele me guie, para que Ele me dê a unção, para que Ele me dê um refrigério, para que Ele me dê a atitude de poder ter o entendimento correto do que a Bíblia nos mostra e com certeza buscar a perfeição, tá? Como eu já falei em outras lives, nós não vamos ser perfeitos, porque a partir da hora que fomos perfeitos, nós seremos arrebatados, assim como Elias foi. Mas com certeza, enquanto nós estivermos presos na carne, dificilmente seremos perfeitos. Mas assim mesmo Jesus Cristo diz que devemos buscar nossa perfeição, assim como o Pai é perfeito. Por que buscar nossa perfeição? Porque dependemos um dos outros. E se você não se santificar, você não consegue ser exemplo. Se você não conseguir ser exemplo, você não consegue ser uma ferramenta para que o próximo que esteja perto a sua pessoa, ela não poderá crescer olhando a sua atitude. E assim foi o que Jesus veio fazer. Quando eu leio as escrituras bíblicas e vejo nosso mestre ensinando, a primeira coisa que eu vejo é a perfeição dele. Mas aí você pode me perguntar, né? Mas Rodrigo, ele não era Deus? Sim, ele era Deus, mas ele veio como homem. Ele sofreu o que a gente sofreu. E além de tudo, ele se humilhou. Para que os mandamentos do Pai, para que a palavra do Pai se cumprisse em sua vida. Então, este é o ser para quem deveremos unicamente referenciar. E não reverenciar a homens com doutrinas vãs, que não pode nos levar a lugar nenhum, a não ser a perdição. Nós podemos sim ter pastores, bispos, padres, que tenha um entendimento maior do que nós, para que assim nós possamos ser direcionados à fé, mas que nada mais é do que o verbo. E quem é o verbo? Quem é a verdade e quem é a vida, a não ser Jesus Cristo. E de onde tiramos a nossa fé? Eu tenho uma pergunta aos irmãos. Muitos sabem, mas muito eu acredito que não. Alguém sabe qual que é o sinônimo da fé? O que a fé quer dizer? A Bíblia e o dicionário fala que a fé é o fruto da esperança daquilo que não se vê, mas que se tem a certeza de que existe. Como eu já ouvi de um irmão em Cristo muito abençoado, que é como o ar que respiramos. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, mas nós sabemos que ele existe. Sem ar nós não estaríamos vivos, não conseguiríamos encher os nossos pulmões e assim, consequentemente, não teríamos o oxigênio. Mas então nós sabemos que esse oxigênio e esse ar existe, mas nós não tocamos e nós não o conseguimos enxergar com os olhos. Mas nós temos que enxergar como? Assim como nós enxergamos a Jesus Cristo, com os olhos da fé.
com a sua santa palavra e não buscar entendimento do homem, mas sim do nosso interior. A palavra é uma só. As escrituras é uma só. E não tem para onde correr. Se todos sentar e conversar sobre a verdadeira palavra, é um único denominador. Isso eu canso de falar e não canso, porque isso tem que ser repetido. Nós possamos ter alguém que nos instrua, assim como um dia nós tivemos alguém que nos levou para a fé. Mas nós não podemos se apoiar nele, como nós não podemos se apoiar no pastor, ou no padre, ou no bispo. Por quê? Porque um dia ele pode vir a professar um evangelho que não é o verdadeiro. Porque um dia ele pode professar uma doutrina de homem vã, que é o que Jesus fala. E além dele não adentrar a porta dos céus, ele não vai deixar você entrar. Então, maldito do homem que confia no outro homem e faz da carne. Esta é a carne. Esta é a carne. E faz da carne seu apoio. Nós devemos sim dar o voto de confiança, mas não confiar inteiramente em uma entidade. Por um título. Porque um dia ele pode vir a cair. Como um dia Davi foi usado por Satanás. Como os apóstolos de Jesus, e Jesus cansou de repreendê-los, como nós sabemos, por entidades malignas. Então a Bíblia nos fala que nós temos que vigiar. E vigiar muito, que é o primeiro vigiar e depois orar. É vigiar e orar, é o que Jesus fala. Então vigia primeiro, é o que nós vamos falar na palavra de hoje. É uma das coisas. E é o que eu venho abrir os olhos dos irmãos. Porque se a gente apoiar na carne, como a nossa amiga André Surach, nossa irmã em Cristo, André Surach, passou por muito maus bocados. Não estou aqui para falar dela, mas ela sim é um exemplo. Porque um dia ela confiou na carne. Deus livrou ela de todo o mal que ela estava passando. Livrou ela. Para quem busca um entendimento e quer saber o que realmente aconteceu, se vocês verem os buracos que ela estava depois da cirurgia que ela fez para poder tirar as próteses de silicone, cabiam tuchos de algodões lá dentro. E eu acredito que ela realmente teve um encontro com Deus, como aquela samaritana teve um encontro com Deus. Ela não era judia, né? Então ela não era escolhida, mas Jesus a escolheu, como Deus escolheu a Andressa e tirou ela da morte e fez com que ela realmente pregasse a verdade quando ela professava que ela realmente teve um encontro com Cristo. Mas ela acreditou em doutrinas de homens vãs, que são falhos, e que pregam as bênçãos materiais, que só pregam a prosperidade. E assim eu posso diagnosticá-la por ela não estar firmada realmente na rocha que é Cristo. Por isso, ela veio a sair da igreja. Eu não sei a vida particular dela, não posso lhe dizer que ela se desviou dos caminhos, porque a gente não pode tirar uma pessoa por um simples ato, mas sim a gente tem que ver o contexto e que tem que ver o que está passando por dentro dela, que é como Jesus e Deus nos olha. É assim que Deus nos olha. Por dentro, pelo nosso coração. Como Jesus viu o coração do jovem rico. Apesar dele, desde criança, ser doutrinado na doutrina dos judeus, no cristianismo, no Torá,
Mas a hora de entregar realmente, de se converter realmente, ele largou a Cristo sozinho. Ele virou as suas costas a Cristo. E será que é isso que nós não fazemos? Só que igual a nossa irmã, talvez ela faça por falta de conhecimento, por ter sido enganada pelos falsos profetas, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui também. E você que continua dizendo que está nos caminhos, mas se engana por falta de conhecimento, por não buscar, né? Não é por falta. O conhecimento está aqui, no Evangelho. Mas não buscamos. E prefere acreditar sempre no Evangelho que Jesus vai te dar, Jesus vai curar, e que Jesus vai te prosperar, e que Jesus vai fazer da sua casa como todos crerem nele. Isso é hipocrisia. Talvez por isso estamos passando pela tribulação que passamos hoje. Pela falta de realmente virar o coração para Cristo e para Deus, olhar realmente para os seus mandamentos, não para doutrinas de homens vãs, doutrinas de religiões que só nos servem para levar para Satanás, e esquecer do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho fala que os apóstolos de Cristo, que hoje se existe vários apóstolos, mas naquela época eles não poderiam levar alforjes, que são 2 sacos de couro que se divide entre os camelos ou o cavalo naquela época, para que eles não pudessem levar mantimentos, nem ouro na cinta. Ele fala, ele justamente fala assim: ouro na cinta, não vos leveis ouro nem prata no cinto, e muito menos pão. Mas os nossos apóstolos de hoje, mansões, helicópteros, jato, enquanto o povo morre de fome. Será que não estão fazendo o papel do jovem rico? E ainda são idolatrados pelos hipócritas? A Bíblia fala que o único que mereça toda glória, todo louvor e toda exaltação é Jesus e Deus. E vocês dando glória para o homem, batendo palma para doutrinas vãs, batendo palma porque não tem um culto racional. O homem lá em cima do púlpito está totalmente em pecado, mas você não consegue enxergar pelas palavras vãs dele, porque ele grita na orelha de vocês, e vocês abaixam a cabeça e batem palma, e dão glória a Deus, sendo que nem sabe o que ele está falando lá em cima. Ele ensinando a doutrina deles, que não está na Bíblia, e vocês por falta de conhecimento batem palma. Vamos se virar para o verdadeiro Evangelho, para que Deus volte a abençoar a nossa nação. E enquanto não se... Sem a verdadeira conversão, não existe verdadeira fé. Então não adianta você falar que você acredita no milagre, no impossível, sendo que você não conhece a caminhada de Cristo. Vamos parar de ser piolhos e ir pela cabeça dos outros. Nós podemos sim ter alguém que tem mais sabedoria para poder realmente ajudar-nos na direção. Mas a única luz que nós temos é Jesus, é Cristo. E todos nós só refletimos a luz. Nós não temos luz própria porque nós somos dependentes do Criador. E Jesus mesmo fala que aquele que se exalta será derrubado. Então todo aquele que se diz o dono da verdade, todo aquele que se diz que ele é a lei, ou que ele se engrandece, se você tiver humildade, acredite que ele será seu servo. É o que Jesus nos fala.
O que tem que ser pregado é a palavra. O respeito aos fiéis é ser pregado a palavra. Então vamos à palavra, né? Eu estou exortando a palavra, então vamos à palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de São Marcos, capítulo 12, versículo 1. Na parábola dos ladrões. Não, desculpa, não é 12, não, vamos lá. Marcos 13, versículo 1. Versão profético, o príncipe das dores. Para quem conhece e para quem não conhece, tá? Jesus vinha fazendo seus milagres. Ele foi interrogado pelos fariseus e pelos herodianos sobre o que se deveria se pagar, o que se deveria se pagar o tributo a César. Logo depois ele foi interrogado sobre a ressurreição. É todo mundo querendo fazer pegadinha com ele, né? Se vocês verem, se vocês realmente lerem a caminhada de Cristo, os doutores da lei, que eram os que acreditavam no Torá, junto com os escribas, que também acreditavam no Torá, que professavam uma fé, mas é o que ele fala só da boca para fora, que é o que nós cansamos de ver por aí. Muitos dizendo da boca para fora, mas se você for ver a vida dele, ele fala que depende de um Deus todo-poderoso, mas quando falta alguma coisa em sua casa, ele entra em tribulação. Quando falta algum dinheiro, a hora que dele professar realmente a sua fé e mostrar a Cristo que ele realmente está firmado, se ele passa alguma dificuldade, se ele tem carro, ele fica sem carro, ele começa a ficar atribulado. E ele começa a acusar. Ele começa a tirar a culpa dele e dos que estão à sua volta e joga a culpa para os outros. Por aquela dificuldade que ele está passando, às vezes não, com certeza é Deus provando a fé dele, como Deus inúmeras vezes prova a nossa fé, por causa que temos o livre-arbítrio e ele não pode interferir, e assim é a nossa salvação, e eu também vou falar nisso aqui hoje, mas por um triz de dificuldade, por um triz de provação em sua vida, ele começa a culpar o outro. Mas por que você fez isso e está acontecendo isso comigo? Opa, peraí, então Deus é injusto? Jó, quando foi cobrar a Deus dos seus filhos mortos e sobre o que ele estava, sobre o mal que veio sobre a vida dele, ele foi repreendido. Deus falou para ele, pela boca do profeta, que os filhos dele não eram realmente temente. E por isso, pagaram. E questionando sobre a própria vida dele, Deus falava pela boca do profeta a ele: onde é que tu estavas, Jó, se tu é tão sábio, quando eu criei o mundo? É Deus falando para ele. Só que era ele Deus. Ele não culpava quem estava ao seu redor. Não culpava. E hoje o que nós vemos, o irmão passando por tribulação, coloca a culpa em você. Ele não senta como ele deveria para conversar e buscar um entendimento. Ele simplesmente joga a culpa em você. E faz como fizeram com Jesus. Todos abandonaram o mestre. Todos. Todos abandonaram. Inclusive a família dele. E o que ele fala na cruz? Perdoai, Pai, que eles não sabem o que fazem. Infinita bondade. Infinita misericórdia. Que nós não sabemos ter. Nós não conseguimos aprender com o que ele passou na cruz. Nós simplesmente acusamos.
Vamos lá. São Marcos 13, versículo 1, né? Sermão profético, o príncipe das dores, tá? E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e olha que edifícios. Essas pedras são as pedras que eram construídas os templos naquela época. O rei Herodes construiu templos magníficos. Inclusive ele estava construindo um templo muito grandioso, com pedras gigantescas, tá? E por isso que essa passagem nos fala isso, que esse templo era erguido com essas pedras. Então um dos seus discípulos, a Bíblia não nos relata qual, mas indaga Jesus. Fala: mestre, olha que pedras, né? Ele está maravilhado aqui. Olha que pedras. E que edifícios, né? O edifícios é a edificação. Podemos nos imaginar os nossos edifícios de hoje, tá? Os prédios, né? Os arranha-céus magníficos, né? Que o homem constrói. 2. Respondendo, Jesus disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, tá? Então, por mais que seja grandioso a edificação da sua casa, e se ela não estiver firmada na rocha que é Cristo, ela vai ser derribada. É o que Cristo está nos falando. Por mais magnífico que seja o templo ou a construção do homem, sem firmamento na rocha, que é o que nós cansamos de saber, ela é derrubada. É o que Jesus está falando. Que não ficará pedra sobre pedra dos edifícios magníficos que o apóstolo indagou a ele, ok? Vamos lá. 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: 4. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, eles se assentaram de frente, né, que é de frente aí que a palavra nos fala, ao Monte das Oliveiras, e conversando entre eles, eles ficaram curiosos e perguntaram pro mestre. Vamos atender o nosso amigo, se ele conseguir entrar. Olá, olá, meu irmão. Ah, Beleza? beleza, você tá escuro aí por quê? Beleza? Beleza, você? Tô aqui, vou virar aqui. Oi? Vou virar aqui a câmera aqui, virar, viu? Acho que Virar. a sua conexão tá ruim que eu não tô conseguindo escutar. Ah, agora sim. Parece que tá meio escondido aí, não? Beleza? Então, pra ver agora? Tô, mas tá cortando demais. Você mora onde? Eu sou de Marília, interior de São Paulo. E você? Eu sou do Ceará, Fortaleza. Rapaz, você tá tá de longe Covid aí. aí? Tá mais fraco? Você tá Verdade. longe. Você tá de balas cobertas aí, tá cortando muito. Não, mas as coisas não estão no Tucum. Dá pra ver? Deixa eu ver aqui se virou, peraí. Tá muito Só um escuro. minutinho aqui. Peraí. Vou virar pra cá. De novo. Já deve ter tirado. Continua cortando. Como é que tá a sua conexão aí? Tá boa? Mas tem hora que tá bom, tem hora que tá fraco, que é Ah, entendi. a conexão. Entendi. E faz tempo que você tá com a live Vou aberta virar aí? a câmera de novo. Eu acho que ela... Agora parece que deu Não, uma tá um melhorada. instantezinho.
Parece que deu uma melhorada, só que eu não tô te vendo ainda. Alô? Alô? Bom, ele tá com a gente aí, eu vou continuar aqui, tá? A hora que você conseguir falar comigo aí, você fica à vontade, viu? Pra gente poder bater um papo. Mas eu não tô conseguindo te ver e nem te escutar no momento ainda. Mas pode ficar comigo aí se você quiser, fica à vontade. Então, como eu estava dizendo, tá? Que os discípulos ficaram, né, preocupados e ficaram curiosos em saber do mestre, né? Quando viriam tais tribulações que não parariam pedra sobre. 5. E Jesus respondendo-lhe começou a dizer: Olhai que ninguém vos enganares, que ninguém vos engane. Gente, Jesus cansou de exortar isso. Jesus cansou de falar isso aos seus. Olhai, vigiai, sejais prudentes, que ninguém vos engane. Hoje nós temos um monte de doutrinas religiosas. Tá certo que existia várias igrejas, inclusive na época de Paulo. Ele pregava 7 igrejas. Mas espera aí, hoje são milhares de igrejas e denominações diferentes. Talvez é lícito? Ok, talvez é lícito. Mas qual que é o fundamento dela? Não é buscar a Jesus Cristo? E o que nós vemos? Irmãos totalmente sem empatia, irmãos totalmente donos da verdade e não escutam. Complicado, né? Porque seguem doutrinas deles mesmos, não de Jesus. Quando Jesus era indagado pelos escribas, fariseus, doutores da lei, ele conversava. Sabe quando Jesus não conversava com alguém? Quando era endemoniado. Porque a palavra nos fala que ele sabia quem que eram aqueles. E por ele saber quem que era aquele, ele não os deixava falar. E sim, mas ele expulsava. Ele curava. Este é o verdadeiro evangelho. Não você pegar uma coisa errada de alguém e julgá-lo e tirá-lo de dentro da igreja e tirá-lo dos caminhos do Senhor. Porque você pode matar a pessoa com uma simples palavra. Quando alguém estiver errado, você tem que sentar e conversar com ele e buscar entendimento bíblico, tentando mostrar para ele que ele está errado. Muito cuidado com as palavras. Se não é para edificar, se não é para edificar e exortar, sim, desde que você seja exemplo, então melhor ficar quieto do que sair professando maldições. E não é maldição de maldição, coisas ruins, mas sim palavras malditas. Essas palavras malditas podem levar alguém a se suicidar. Essas palavras malditas que não vêm acrescentar na vida dela, pode fazê-la desistir lá da fé. Muito cuidado. Agora, se é uma correção, edificação, Jesus explica como isso tem que ser feito também. Eu já disse várias vezes em outras lives. Pegando 2 pessoas da sua congregação, sentando com ele conversando. Aí, se ele não escutar, abre para a igreja. Mas isso não é feito.
Hoje, porque o cara está lá em cima, o doutor da lei, porque ele está em cima do púlpito, ele acha que ele é o santo, ele acha que ele é a luz. E eu, como eu falei agora para vocês, ninguém é luz a não ser Cristo. Nós simplesmente somos testemunha da luz. Nós não somos dono da terra, não somos dono da igreja. A igreja é de Cristo. Mas não é hoje isso que nós vemos. A igreja é do homem, por doutrinas de homem. Por isso muitos estão caindo. Estão com professas vãs de homem. E não se cumprem. Por quê? Porque não estão firmados no verdadeiro evangelho. Que estão levando a sua igreja à perdição. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Foi o que eu acabei de dizer. Muitos dizem, por estar em cima do púlpito, que ele é a luz, que ele cura, que ele restaura, que a religião dele é a única que vai levar para o céu. E não é a sua religião que vai levar para o céu. E sim é a religião de Cristo. Nem a religião, é a doutrina do mestre que vai levar aos céus. Não é a sua religião. Que a sua religião vai levar para o inferno, que é o que a Bíblia nos relata. Então ensine a palavra. E para isso você tem que ter entendimento da palavra. Não é só ler a Bíblia. Que Jesus mesmo fala que os doutores da lei até aprendem, mas nunca terão a verdade dentro de si, porque não se edificam no verdadeiro evangelho. Sete, Jesus falando, respondendo a pergunta dos seus discípulos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, por quê? Assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Quando ouvires de guerras, rumores, isso é desde os primórdios. Por doutrinas, por disputa política, por disputa territorial e principalmente por disputa econômica, que é o que Jesus condena. Não condena você ter uma vida boa e decente, mas condena você crescer o olho no que não é seu. É você querer demais e esquecer do seu próximo. Isso Jesus condena. 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isto será o princípio das dores, que é o que Jesus está relatando para os seus discípulos, que, como não vai ficar pedra sobre pedra, o porquê, né? Vamos continuar. 9. Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. Agora vamos lá. Agora eu quero pegar alguns. Alguém sabe o que é concílios? Eu fui buscar, tá? Para poder passar para vocês. Por isso que não dá para você ler um versículo ou ler uma pequena passagem e tirar uma história miraculosa da palavra sem que você tenha um contexto, tá? Agora, uma palavra, olha só como é que muda o entendimento. Se você passar por ela correndo, sem ter um entendimento dela, você não vai saber o que o texto quer lhe dizer e o que a palavra e o que a revelação que Jesus tem para te entregar. Então a igreja tem que estar atenta, que é o que Jesus fala. E como estamos atentos? Primeiro buscando conhecimento. E esse é um dos conhecimentos. Tendo a interpretação do que a palavra quer nos dizer. Que Jesus fala aos escolhidos, as suas parábolas,
serão corriqueiras. Eles vão entender normalmente. Mas não é isso que nós vemos nos templos. Alguém fala alguma coisa e nem sabe do que está falando. E já começam a gritar. Só que se você perguntar o que é concílios? Mas aí você deve se perguntar, mas eu não tenho obrigação de saber disso. Mas se você não tiver a obrigação de saber disso, quem que vai ter? A salvação é sua ou é de alguém? A salvação é de cada um. Então a sua obrigação é entender o que Deus quer revelar para você, para que você não seja enganado. Você tem que ter a obrigação de buscar o conhecimento da palavra. Vamos ver o que é concílios? É uma reunião de autoridades eclesiásticas para definir sobre doutrinas pastorais, costumes, doutrinas disciplinar ou religiosa. Olha só o que Jesus quer nos entregar nesse versículo. Concílios. São reuniões, aí em outras traduções são de bispos e papas, sobre doutrinas da sua religião. Que lindo, né? Se já somos doutrinados em Cristo Jesus, para que precisam homens se reunir para trazer doutrinas? A religião, a Bíblia me fala que ela foi feita para me levar para o inferno. Aí eles vão lá, se reúnem a portas fechadas entre homens para eles terem o caminho e não Jesus. Então não é o caminho, não é Jesus. O caminho é o deles. Aí vem me falar que mulher não pode usar calça. São doutrinas de homem. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que nós não podemos usufruir da mostra. Você não pode se mostrar demais, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então a gente tem que viver em santidade. Eu não posso usar dos meus atributos físicos para poder querer chamar atenção. Mas não querendo dizer que uma irmã não possa usar uma calça, que ela vai estar pecando. O que não pode é as irmãs com saia até no chão, com ela transparente. Que aí você vai ver tudo por debaixo. Que eu já cansei de ver nas igrejas. Então não adianta você olhar o cisco do olho do seu irmão com um toco no seu. Então os concílios, a reuniões dos concílios nada mais é para trazer doutrinas vãs de homens às suas religiões. Sendo que nós já somos doutrinados na palavra de Cristo. E sabe para que são esses concílios? Quando você for entregue, que a palavra está nos dizendo, porque vos entregarão aos concílios, né? Que são as reuniões de papas e bispos, pastores, né? Tudo que se denomina os cabeças, né? Vamos lá. E as sinagogas. Alguém sabe o certo o que é sinagoga? Né? Vamos lá então. Local de culto da religião judaica, né, dos judeus, onde é pregado Torá, tá? Então já também está fora. Por quê? As sinagogas só pregam os 5 primeiros livros bíblicos, quer dizer que eles não acreditam na Bíblia nem na volta de Jesus Cristo. Então para nós não vale, tá? Então nós vamos ser entregues àquele que professa a sua verdadeira fé em Cristo Jesus e que realmente busca o entendimento do Evangelho de Cristo, e ele tem que ser anunciado, que nós vamos ler isso também daqui a pouquinho, ele tem que ser anunciado a toda criatura para que se cumpra a palavra e assim Jesus realmente se fazer presente no meio de nós.
E nós seremos entregues às sinagogas e aos concílios e seremos açoitados. Olha o que a palavra nos fala. Que nós vamos sofrer. Nós não vamos ficar sentados na poltrona confortável, debaixo do ar-condicionado, dentro da sinagoga, dentro do templo, esperando que vão nos buscar lá dentro. Por quê? Porque você não incomoda ninguém aí dentro. Você está acomodado. E daí de dentro, você não consegue incomodar nenhum demônio, nenhum inferno. Porque com a verdadeira palavra, nós seremos açoitados e serei apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Isso nos servirá de testemunho. Como Cristo foi açoitado, foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, desceu ao inferno, tirou a chave da mão de Satanás para mostrar para ele que ele não tinha poder nenhum. E isso serviu do quê? Para o seu testemunho. Nos servindo de exemplo. E não esse homem pecador que você se denomina o Deus. Você escuta mais ele do que a Bíblia. E assim você peca contra o seu irmão e perde a sua comunhão. Nós temos, como eu vou repetir pela terceira ou quarta vez. Nós temos sim que ter uma pessoa que nos guie. Mas nós não podemos ser cegos. E quando ela estiver errada, nós temos que exortá-la. Para quem não sabe, Davi foi exortado por um andarilho. E ao serem perguntados, né, aos seus súditos, perguntarem a ele se queria que matasse o homem, ele falou, não, imagina, é recado de Deus para mim. Então entenda quando um homem está falando o recado de Deus para você. E tenham cuidado com o que sai da boca dos doutores da lei. Realmente ele está em Cristo? Realmente ele está em retidão à palavra? Realmente ele professa uma fé que ele vive? Se não, ele está fora. E você está seguindo fora da palavra. Isso não nos servirá de testemunho. Mas sim quando você será entregue aos reis e presidentes, e vos sereis açoitados, que é o que a palavra está nos dizendo, isso lhe servirá de testemunho, porque a verdadeira palavra está em você. 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. É o que Jesus está nos falando, foi o que eu falei agora há pouco. Então, a nossa obrigação não é ficar dentro de uma congregação, um exortando o outro e só esperando para si. A nossa obrigação é pregar o evangelho. A nossa obrigação é converter o próximo. E sinceramente eu não vejo ninguém dentro de tempo fazendo isso. E pelo contrário, o que eu vejo é condenando o mundo aos ímpios. E vocês? O que vocês são? Falsos profetas? Hipócritas? Dentro da igreja, mas não entende o que a palavra quer de vocês. E querem ser os primeiros das cadeiras. Gostaria que vocês lessem a Bíblia para vocês saberem o que vai ser de vocês. Aqueles que buscam os primeiros na cadeira, ou aqueles que procuram a comer a Santa Ceia em primeiro lugar, achando que são melhor do que alguém. Aqueles que julgam.
Eu gostaria que vocês lessem a Bíblia, para vocês saberem o que o mestre fala de vocês. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Outra coisa. Muito pensa no que vai dizer. Você está pregando, né? Você acha que está falando uma palavra, mas a única coisa que você sabe professar é bênção. Principalmente bênção financeira. É cura, restauração. Será que isso é o verdadeiro evangelho? Jesus está falando aqui alguma coisa sobre isso? Em um capítulo inteiro que nós estamos lendo? Não, Jesus está falando que não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está falando que vai vir a grande tribulação entre nós. Jesus está falando que vai vir pestes. Jesus está falando que a sua igreja está sendo exortada. Mas ninguém olha para Cristo. E sim só para o seu umbigo. Alguém sabe o que é não estejais solícitos com o que vão dizer depois que forem presos e levados ao presidente, levado ao rei, levado aos concílios? Alguém sabe? Vamos lá. Concílios, cuidados, atencioso, cuidadosos, atenciosos e diligentes. Quer dizer que quando você for, primeiro você tem que ter a retidão. Você tem que estar no caminho de Cristo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Depois você será levado a eles, açoitado. Olha só, você não vai servir como rei e presidente lá não, porque aqui é nos finais dos tempos. Você vai ser açoitado e depois você vai ser interrogado pelos concílios, pelos papas, pelos pastores, pelos doutores da lei, pelos bispos. E será que depois de ser açoitado você vai ter coragem de entregar o que é para ser entregado? Que é o arrependimento do coração? Que é falar o que está errado, o que está certo pela palavra, não pelo que você pensa. Será que você vai ter coragem de falar ainda? Ou você vai ser diligente? Vai ficar com medo de entregar a profecia? Você sabe por quê que você não pode ficar? Porque não será mais você, e sim o Espírito Santo de Deus falando em você. Por isso você tem que entregar. Sabe por quê? Se você não fizer, o Espírito se aparta de você. Porque não temos que temer ao homem, que é o que Cristo cansa de falar. E sim temer unicamente a Deus e os seus mandamentos. Mas vocês temem aos seus pastores, aos seus padres, aos seus bispos, mesmo eles estando em pecado, mesmo eles estando errado, mesmo eles tirando as pessoas da fé. E vocês acham bonito, batem palma e ajudam ele a mentir, ajudam ele a enganar. Então, de novo, 11. Quando, pois, vos conduzirem para os entregarem, não sejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Mais o Espírito Santo. Não tenhais medo. Não queira agradar para ter alguma coisa em retribuição.
Porque muitos se perdem por causa disso. Acha que o galardão está aqui na terra, mas não está. Jesus mesmo nos fala que aquele que perde seus filhos, sua esposa, sua situação financeira, por amor a Ele, receberá 100 vezes mais. Glorificamos a Deus se for aqui na terra, mas se não for, amém. Cumpra o seu papel. Você sabe por quê se você não cumprir? Você sabe o que vai acontecer se você não cumprir? Vamos lá? 12. E o irmão entregará à morte o outro irmão. Se Jesus fala pra gente não fazer isso. Pra que entregar o irmão à morte? Talvez por palavras de maldição, fazendo com que ele largue a fé. Exortar e edificar é uma coisa. Matar a fé e tirar dos caminhos é outra. E a nossa palavra tem poder, que é o que a Bíblia nos fala. E se você não tomar cuidado, é isso que acontece. Você acaba tirando aquele irmão da fé. Muito cuidado. E se vê que errou, qual é a maior virtude do homem? Muitos vão falar, saber que errou, mas não é só saber que errou. Volta lá e conserta. Faz o correto. Não deixa ele ficar pensando aquilo, porque ele não é aquilo. Faça o correto. E todos saberão que tu estás na verdade de Cristo. Não sejam doutores da lei hipócritas. E o pai, o filho, e se levantarão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Eu não vou entrar nesse detalhe, que esse seria um assunto para uma outra live. Mas isso é um assunto nos tempos de hoje. Que está acontecendo muito isso. Mas há quem tem parte na culpa. Por isso que os filhos estão se levantando contra os pais. E muitos sabem, porque eu já tive várias conversas com pessoas sobre isso. Muitos sabem, mas ninguém toma atitude. E o povo continua se perdendo, principalmente pais e filhos. 13. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Foi por isso que eu falei, vai aguentar os açoites, vai aguentar ser levado aos concílios, aos presidentes, aos bispos, aos papas, ser açoitado, ser humilhado, mas entregarás a verdade, o que tem que ser dito, falarás sobre o arrependimento, ou só falará coisas boas, porque não é boas, porque é mentira, para você se engrandecer. E se você não fizer isso que nós estamos comentando nessa live, você não será salvo. Você não será salvo. Está claro aqui. Quer viver na graça? Siga os mandamentos. Siga Cristo de verdade. E aí você será salvo. Entregue e revele a quem tem que ser, para que escute e também se arrependa. E aquele que perseverar até o fim. É até o fim. Não vem com esse papinho pra cima de mim que você é escolhido, que você é ungido. Saul também era ungido. Saiu da graça, desobedeceu, perdeu a unção, perdeu o cargo. Só não saiu do cargo porque ficou, né? Perseverou, mas o final dele foi trágico. Se matou.
Lembrando que eu sempre faço uma oração, tá? Eu acredito que eu não tenha feito agora, mas eu sempre faço antes de entrar na live, para que o Espírito Santo me guie. Como eu não fiz no começo, eu vou terminar com uma oração, ok? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que em nome de Jesus vocês possam entender, digerindo bem as minhas palavras de uma maneira correta e sensata, como se diz na palavra, para que vos se arrependeis dos maus que cometem e assim buscar o reino de Deus. Para que a nossa nação seja sarada, para que Deus volte a abençoar a nossa nação e para que nós não se pervertemos mais no mal, no pecado, em doutrinas vãs de homens, que todos busquem o conhecimento, para que assim, uns ajudando aos outros. O que Jesus fala? Quando vos reconhecereis a verdadeira igreja de Cristo? Quando amai uns aos outros assim como vos amei. Sabe o que é isso? Você tem que dar a sua vida pelo seu irmão. E não ficar jogando coisas vãs de doutrinas religiosas que vocês criam nas suas sinagogas para que eles se desviam da palavra. Então temos que amar nossos irmãos como Jesus nos amou, dando a sua vida por ele. Doutores da lei, hipócritas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Por essa live, Senhor. Que o seu nome seja engrandecido, porque só o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E que Deus abençoe a todos que realmente buscam o verdadeiro entendimento da palavra de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.